O profeta Joel disse em seu livro, em uma certa ocasião, o meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje não é diferente, nos tempos do profeta Oséias, né? O profeta Oséias não é diferente do tempo de hoje. O povo continua perecendo sem ter conhecimento. Mas existe de fato alguém que tenha o conhecimento e pode estar passando para as pessoas, de um modo geral, para que elas não pereçam, para que elas não sejam condenadas à perdição? Existe sim. Os grandes líderes das igrejas evangélicas de todo o Brasil e do mundo, esses grandes líderes, eles têm conhecimento, mas não têm interesse em passar para nós que somos membros das igrejas, porque é justamente isso, o fato de nós, membros das igrejas evangélicas de um modo geral, o fato de nós não sabermos, não termos esse conhecimento, é justamente que faz render altos lucros para os grandes líderes. Os líderes como Bispo Macedo, R.R. Soares, Pastor Fanini, para as igrejas evangélicas direto, Silas Malafaia, José Wellington Bezerra, enfim, esses grandes homens que são líderes das igrejas evangélicas. Esses homens são como aqueles que o Salvador falou certa vez. Ai de vós que detém a chave do conhecimento e não entra para a salvação e não deixa os outros serem salvos. Ou seja, os grandes líderes das igrejas evangélicas, eles têm conhecimento da verdade. Conhecimento de que as igrejas hoje, todas elas evangélicas, o ocultismo, o espiritismo, a gente nem se fala, já é torto mesmo. Mas as igrejas hoje estão todas envolvidas com satanismo. É um tal do Espírito Santo que se manifesta que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Essas doutrinas, como a doutrina de dar o dízimo, por exemplo, o dízimo é coisa só para os judeus. No entanto, as igrejas evangélicas, alguns pastores não sabem, mas a maioria sabem e agem dessa forma, dizendo que as pessoas, que os membros têm que dar dízimo, senão vão para o inferno. Na verdade, esses pastores são adúlteros. Eles dizem que temos que tomar Santa Ceia. Ora, essa Santa Ceia que há nas igrejas evangélicas em geral, do mundo todo, Assembleia, Batista, Wesleyana, Presbiteriana, todas essas religiões que participam dessa ceia com um pedacinho de pão e um cálice de vinho, deviam saber que essa ceia é a ceia do paganismo, é a ceia do mitraísmo. Quando o Salvador veio a este mundo, enviado pelo Altíssimo, essa ceia que nós participamos hoje nas igrejas evangélicas, ela já existia há centenas e centenas de anos. Ou seja, não foi o Salvador não participou dessa ceia. Não participou. Falta você ler a Bíblia e entender de fato e de verdade que não está escrito. O Salvador não participou dessa ceia. Essa ceia é pagã e advinda do mitraísmo, que remonta séculos antes da vinda do nosso Salvador. E mesmo se fosse a ceia judaica, mesmo que fosse ela, não seria certo a gente participar, porque a ceia judaica também era só para os judeus. Era obrigatoriamente. E não era pedacinho de pão, não era cálice de vinho. Era celebrada a ceia dos judeus com ervas amargas e com pães asmos. Ou seja, essa ceia é do paganismo, não tem nada a ver com a ceia do Salvador. O dízimo era só para os judeus, era lei de Moisés. Tá? O jejum é só para os judeus. Ou seja, nós estamos seguindo o Velho Testamento. Mas você, pastor, você da Assembleia, você que enche o peito para falar dos adventistas que guardam o sábado e diz que o sábado foi abolido, a guarda do sábado foi abolida com o Salvador cumpriu toda a lei. E a lei de Moisés, ela apontava para o Salvador. Eram práticas humanas, eram práticas carnais, mas apontava para a vinda do Messias, que é o nosso Salvador.
Agora, você enche o peito para falar que os adventistas seguem o Velho Testamento? E por acaso o dízimo é do Novo? Não, o dízimo é do Velho. Era a lei de Moisés. A Santa Ceia é do mitraísmo, é do paganismo. O jejum era só para os judeus. Tá? Então, nós estamos seguindo o Velho Testamento, estamos seguindo coisas do paganismo, estamos falando que esse é o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo, é um Evangelho de merda. O Evangelho de 1900, um Evangelho de R$1,99. Tá? Você, pastor, que preside uma instituição evangélica, saiba que você está indo para o inferno, está levando multidões também para o inferno, com essas mentiradas, com esse paganismo, com esses costumes, essas manifestações que supostamente é o Espírito Santo, e não é o Espírito Santo. Ai de vós, que atravessam mares. O Salvador falou assim para a religião antiga, os poderosos da religião, que eram muito mais antigos do que ele. Quando ele veio, a religião já tinha um certo domínio, ou seja, a invocação de outros deuses, enfim. E ai de vós, o Salvador disse para eles, ai de vós, sacerdotes, religiosos, que atravessam mares em busca de uma alma, e depois que ganha essa alma, torna essa alma 2 vezes mais filho do inferno. Por quê? Porque depois que a pessoa se converte, depois que a pessoa vem para a igreja, aí começam a introduzir ensinamentos que não é do Salvador, que não é ordenança eterna, que não é ordenança de Deus. Tá? É um monte de blá blá blá, é um tal de bater palma, é um tal de sapatear no espírito, é um tal de rodopiar. Nada disso tem a ver com o Salvador. Ele não fazia umas baboseiras dessa, não. Olha, líder, se você não se converter e fizer com que o seu povo que você dirige se converta, está feio para o seu lado. Aceite o Salvador realmente. Pare de seguir o Velho Testamento. Pare de seguir mitraísmo. Pare de seguir satanismo. As igrejas evangélicas de hoje estão cheias de satanismo. E você, pastor, você, Macedo, você e muitos outros estão devendo muito a Deus com essas mentiradas. É isso que eu venho para falar. Mas tem muito mais. Mas a gente fala em um outro momento. É preciso ler a palavra. É preciso examinar as Escrituras. E não ensinar aquilo que vem ensinando as religiões desde a Igreja Católica, desde que Constantino criou esse evangelho barato que nós seguimos. Foi Constantino que criou. Não foi o nosso Salvador. Não foi os apóstolos, os profetas. Não foram os discípulos. Porque esses, Constantino, Nero, Júlio César e todos os imperadores assassinaram e criaram esse evangelho barato, esse evangelho diabólico, que é esse que nós seguimos. Cuidado!